Olá pessoal, a gente vai estar dando início a um estudo. O tema do nosso estudo é Satanás e quem é ele e como ele opera e atua. Por que a necessidade desse conteúdo, desse estudo? Numa guerra, a gente precisa conhecer o nosso inimigo, conhecer as suas armas, as suas estratégias, a maneira que atua, que opera. E nós, como cristãos e servos do Senhor, precisamos conhecer o nosso inimigo espiritual chamado de diabo, Satanás. A gente vai estar hoje apenas trazendo uma introdução do conteúdo que a gente vai estar vendo mais à frente. Quero ler com vocês lá em Mateus, capítulo 12, versículo 24, que vem trazendo que Satanás, ele é o maioral dos demônios. Vamos ler na palavra do Senhor. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 12, o versículo de número 24, que diz assim: No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: Ele só expulsa demônios porque o seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aqui é a cena ao qual Jesus expulsa o demônio de uma pessoa que estava possessa. E os fariseus ali querendo difamar Cristo, vêm falar que Jesus ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Aqui se refere ao próprio Satanás. Quem é o príncipe dos demônios? O líder dos demônios é o próprio Satanás. Então ele é conhecido como o maioral dos demônios, príncipe dos demônios, aquele que está na liderança, das hostes espirituais do mal. Em Apocalipse também a gente vai ver em Apocalipse capítulo 12, do versículo 9 ao 10, ele é conhecido também como o grande dragão. Vamos ler na palavra Apocalipse 12, o último livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 12, o versículo 9 e 10. Que diz assim a palavra do Senhor, versículo 9 até o 10. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelo céu: Finalmente chegará a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite acusa diante de nosso Deus. Então em Apocalipse capítulo 12, no versículo 9 ao 10, a gente vê que Satanás ele é conhecido como o grande dragão. O que se refere a ser esse grande dragão se refere ao seu poder, principalmente na área política, um poder político. Ele atua nas nações, influenciando no sistema do mundo, no sistema político, onde leis e projetos para destruir a família, para tornar o certo errado. Ele tem atuado e nós podemos ver essa atuação. Quando chama Satanás de um grande dragão, está falando do seu poder, da sua força. Que Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele perdeu a glória de Deus, a luz de Deus, o brilho de Deus que havia sobre ele, a sua beleza e a sua formosura. Mas o poder que Deus deu a ele, ele continua. Ele não perdeu a sua força, o seu poder. Por isso é chamado de dragão. Ou seja, o dragão ele é um animal forte, poderoso, ágil, violento. Então é uma característica de Satanás quando chama ele de dragão. Mas não quer dizer que ele tenha a aparência de um dragão. Ele também aqui em Apocalipse a gente vê que ele é chamado de a antiga serpente. A antiga serpente quer dizer que ele foi o sedutor do mundo. Lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 13, a gente vê que ele seduziu Eva, levando ela a comer o fruto proibido por Deus, e Eva assim levando
Adão a comer o fruto que foi proibido por Deus? Vamos ler lá em Gênesis 3:13. Vamos ficar só em minhas falas, vamos ver. A antiga serpente, quando fala da antiga serpente, está referindo à atuação dele lá no jardim do Éden, quando levou o homem à queda, a desobedecer a Deus. Gênesis capítulo 3, o versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi o fruto. Quando Deus pergunta ao homem, à mulher, o motivo de terem pecado, Eva fala o quê? Foi a serpente que me enganou. Foi a serpente que me seduziu. A serpente, que mais na frente é chamado também de o grande dragão. Aqui, serpente, dragão, né? Vem se referindo às características da atuação de Satanás, a forma e a maneira que Satanás atua. Então, nessa pequena introdução, a gente pode ver que ele é chamado de maioral dos demônios em Mateus 12:24. Príncipe dos demônios, o líder, o chefe, foi ele que induziu os anjos no céu a pecarem e a se rebelarem contra Deus. Foi ele que induziu, seduziu Eva, né, como a serpente, a antiga serpente, lá no jardim, levando o homem a desobedecer a Deus e a pecar. Então a gente vê aqui, chamado de dragão e serpente, característica da sua atuação, as suas formas. Ele é sedutor, ele seduz, engana as pessoas, ele é um enganador, ele leva o mundo, né, a pecar e a desobedecer a Deus através da sedução, né? Ele é um sedutor. Irmão, se ele conseguiu enganar, se Satanás ele conseguiu enganar os anjos que estavam no céu, vivendo em santidade, diante de Deus, vendo a beleza do céu, vendo a face de Deus, se ele conseguiu enganar Eva e Adão, que estava no paraíso, vivendo em santidade, imagina eu e você, que estamos nesse mundo corrupto, contaminado pelo pecado. É muito mais fácil ele conseguir nos enganar e nos seduzir. Então nós precisamos se conhecer quem é o nosso adversário para não ser presa fácil para ele.